Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Poliglotar 2025 Salvador, mais uma vez. Para finalizar aqui amanhã de domingo, temos uma palestra da Elisa Marques. Ela vai falar sobre empreendedorismo, né? Infopro do Teacher. Como transformar o seu conhecimento em idiomas em negócios. Então, Elisa, pode começar, por favor. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi o convite de vocês. Eu estava entrando num momento de pausa do negócio, mas eu falei assim: não, eu preciso participar disso, preciso. Inclusive, já voltei, mas na hora eu falei assim: preciso participar. Achei muito legal. Eu acho que se tivesse esse tipo de evento na época que eu estava estudando, eu teria deslanchado muito mais. E acho que a parte mais importante é justamente o networking que a gente faz com as outras pessoas que também querem as mesmas coisas que a gente. Então, vocês estão tendo uma oportunidade muito legal de conversar com outras pessoas, principalmente quem está no presencial, né? Que vocês conseguem se ver, se falar, e isso acho que é a parte mais legal, é o ouro, né? Então aproveitem bastante para conversar o máximo possível e fazer conexões aí com os colegas. Bom, para quem não me conhece, que eu acho que a maioria não deve me conhecer, eu sou de um nicho bem específico, mas eu sou Elisa Marques e eu falo para professores autônomos. Nem todos os professores com os quais eu falo são formados, né? Então eu falo, na verdade, com pessoas que sabem idiomas e que resolveram ensinar esses idiomas. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje é justamente essa perspectiva de como que a gente pode transformar isso, que é uma grande paixão, que inclusive foi e é até hoje minha grande paixão, em um negócio, como que a gente consegue viver disso? Alguém aqui que tá aí já vive disso? Alguém aí é professor de idiomas? De vocês que estão aí? Sim? Ah, Sim, então. várias A pessoas. gente, quando a gente, não tem como, se o bichinho da educação te pega, eu sempre falo que se o bichinho da educação te pega, ele não vai te soltar mais. Então tem gente que começa assim, eu sei inglês, aí eu tô a maioria das minhas alunas é assim, a história. Eu já sabia inglês, mas eu tava na faculdade de outra coisa aleatória, insira aqui qualquer coisa, então tem uma de oceanografia, farmácia, qualquer outra coisa, mas eu dava umas aulas particulares ali como um bico e acabou que isso virou o meu negócio. Então, se o bichinho da educação te pega, ele não te solta mais. Então, já vou te avisando isso porque eu vou falar hoje de possibilidades que a gente tem, né, dentro de empreender com idiomas. E se você começar, prepara, porque você não vai conseguir sair mais. Isso vai virar uma grande coisa e acaba virando uma grande paixão também. Bom, alguém aqui já ouviu a famosa frase que a família costuma falar, que, ai, você fala tantos idiomas, por que que você não faz alguma coisa com isso em termos de negócio, em termos de ganhar dinheiro, né? Minha família sempre falou, desde muito pequena, eu estudava inglês, então minha família sempre ficou meio. Essa ideia de eu ser professora veio justamente disso. Eu vou explicar para vocês qual que foi a minha história com os idiomas. Quando eu tinha 9 anos, eu me apaixonei pelo Justin Bieber. Isso acontece, né? Quem nunca? Eu tenho certeza que alguém aqui também já passou por isso. E eu infernizei o meu avô para ele pagar uma escola de idiomas para mim. Porque na época só existia escola de idiomas, né? Não tinha esse negócio de aula particular difundida igual é hoje, aula online muito menos, né? Quando eu tinha 9 anos foi em 2007. Então, assim, não tinha muitas possibilidades. E a gente não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, então eu infernizei meu avô, falei, pelo amor de Deus, paga pra mim, eu preciso disso. E ele fez um combinado, pagou o inglês pra mim e o Muay Thai pra minha prima. Pronto, todo mundo saiu feliz. Eu ficava nessa escola, uma escola tradicional. Eu ficava lá até mais tarde no sábado. A minha aula era só no sábado, então era de 9 às 11h30, eu acho. E eu ficava até mais tarde, ajudando a arrumar as cadeiras, ajudando tudo que tinha pra fazer lá na escola. Eu queria fazer, eu queria me envolver. E eu era de uma turma em que eu era a única pessoa, a única criança e todo o resto era adulto. Eles tinham bastante dificuldade, né? E eu ficava ajudando, então eu ficava me metendo nas coisas, eu ficava principalmente auxiliando a professora em termos de tarefa. Quando os colegas tinham atividade para fazer, eles não entendiam como fazia, eu era quase que a monitora. Então eu ficava indo em cada uma das carteiras, ajudando, explicando de outra forma. E eu gostava realmente disso, eu gostava muito de inglês, eu queria muito que as pessoas pudessem se comunicar em inglês. Eu acho que o inglês. Vamos parar para pensar. Eu sei que é difícil, né? Mas vamos tentar lembrar da nossa vida antes da internet, antes de como é hoje, antes de todo mundo ter um telefone que conecta na internet. Naquela época, a cultura não era globalizada da forma que é agora, certo? Então, algumas coisas realmente só tinha em inglês. Algumas coisas de estudo, algumas coisas, alguns filmes, algumas séries e principalmente música. Então, eu queria
poder ter acesso a isso. E não tinha como cantar, não tinha como assistir, não tinha como aprender muitas coisas se você não soubesse inglês. Então eu via o inglês como uma liberdade, sabe? Uma possibilidade de algo a mais. Então eu queria genuinamente ajudar esses colegas. Aos poucos, eu fui ganhando a confiança das professoras e eu acabei fazendo o curso para ser monitora dessa mesma escola que eu estudava. Nisso aqui eu já estava com 13 para 14 anos e já estava 5 anos que eu estava estudando lá, então eu já estava bem avançada e tudo mais. Eu virei monitora, depois eu acabei virando professora, então eu decidi que eu queria viver disso. Mas sabe como é que eu decidi que eu queria viver disso? Por causa dessa pergunta aqui. Quando eu tava ali decidindo o Enem, eu ia fazer, já tava decidido na minha cabeça que eu ia ser advogada. Eu ia fazer direito na Unimontes, que é onde eu morava em Montes Claros, então a minha ideia era fazer direito na Unimontes. Só que eu tinha feito inscrição pro Enem, e eu falei assim: o que que eu vou jogar no Enem se não tem direito aqui, em Montes Claros até então, né, que fosse usar o Enem? Mas eu vou ter que usar essa nota para alguma coisa. Meu pai falou assim: ah, você já gosta tanto de inglês, você já dá aula, por que que você não joga para letras? Aí o bichinho da educação começou. Eu joguei para letras aqui na UFSJ, em São João del Rei, que é onde eu sou de origem. Eu morava em Montes Claros, mas eu sou de São João del Rei, Minas Gerais. Então eu vim para cá, eu vim morar com esse mesmo avô que pagou meu inglês e eu vim estudar, fiz letras aqui. Durante a faculdade, eu tirei o CAT, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma possibilidade, uma permissão que você tem para dar aula em escola tradicional, mesmo que você ainda esteja na graduação. E eu fui dar aula na escola regular. Só que eu já dava aula particular. Então, desde que eu mudei pra cá, eu entrei na faculdade com 16 anos, porque eu formei na escola muito cedo. Eu já dava aula particular. Eu fui dando aula particular, comecei a dar aula na escola, mas eu ainda estava ali com as minhas aulinhas. Aos poucos, eu percebi que eu gostava da aula particular. Eu não me via na escola. Eu queria dar aula particular. Eu gostava muito de ver os meus alunos desenvolvendo. Eu via realmente o idioma como liberdade, como possibilidades, como o mundo se abrindo. E eu não via essa mesma estrutura numa escola regular. Na maioria das vezes, o inglês na escola regular era visto como uma aula de recreação, então aquilo tudo me pegava muito, eu gostava mesmo das aulas particulares. Aos poucos, eu fui aumentando muito a cartela de alunos, e eu tinha dois cargos, já tinha me formado até então, né? Eu tinha um cargo no estado e um cargo na prefeitura, que eu passei nos concursos, e eu acabei largando para me dedicar à minha própria escola. Então, eu contratei duas professoras, uma de inglês e outra de inglês e espanhol. Eu abri a minha escola. E aí veio a pandemia. Eu abri uma escola física, gente. Tinha comprado carteira e tudo. Em novembro de 2019. E aí, 4 meses depois, veio a pandemia, eu perdi tudo, cara. E pensa assim, que eu não tinha dinheiro pra sair investindo nisso. E o único dinheiro que eu tinha que eu investi, eu perdi tudo. Mas foi a melhor coisa que aconteceu em termos só da minha empresa, não em termos do mundo, tá? Então, o que aconteceu? Quando a gente começou no online, meus amigos que tinham feito faculdade comigo começaram a me perguntar como é que eles podiam captar alunos também, porque eles sabiam que eu dava aula, estava escrito na minha testa, eu falava disso o dia inteiro, eu saía na rua, eu respirava aula de inglês. E eles começaram a me perguntar como é que eles podiam fazer isso também, porque eles precisavam se manter. A gente estava na pandemia, a maioria perdeu o emprego, a maioria estava ali desorientado. E aos poucos eu me tornei mentora de professores, então eu fui trabalhar com esse pessoal, explicando justamente como a gente pode montar um negócio, como a gente pode ter mais alunos, como que a gente pode crescer, e acabei tendo que fechar a minha escola no processo, porque era muita demanda dos dois lados, e eu não gosto de fazer nada meia boca. Então eu falei assim, eu vou ter que sacrificar a escola para dar conta desse negócio digital, já que naquele momento aquilo representava uma dor ainda mais forte para mim. Eu via realmente meus amigos que estavam passando necessidade. Eu falei, não, beleza, vou me dedicar nisso aqui, vou trabalhar com isso aqui, vou fazer esse pessoal se desenvolver nisso, depois eu volto para pensar na escola. Até hoje acabei não voltando para a escola, mas é um plano aí que talvez ele volte a funcionar. Bom, essa é a minha história. E ser poliglota é incrível por si só. Ah, só para deixar um detalhe que eu esqueci de avisar aqui. Depois, muito tempo depois, em 2023, eu fiz uma amiga que era professora de espanhol, também foi minha aluna, e o sonho dela era ir para Colômbia. Um belo dia ela falou assim: "Ah, vamos para Colômbia?" Brincando. Eu falei assim: "Vamos". Nunca tinha viajado para fora na minha vida. Falei: "Vamos para Colômbia". E aí eu aprendi espanhol. E aí eu fiquei estudando espanhol igual uma maluca. Quando eu cheguei na Colômbia, eu não sabia espanhol suficiente para entender o que a galera falava. Era muito difícil, era muito rápido e muito cantado. Então eu cheguei aqui desesperada, falando, ok, eu não vou passar por isso de novo. E eu tinha comprado um intercâmbio para Argentina no ano seguinte. Então, o que que eu fiz?
eu estudei mais ainda, fiz aula particular, também fiz curso, e aí, no fim das contas, acabei aprendendo espanhol. Então, ali eu adquiri meu terceiro idioma. E quando eu estava passando por esse processo, eu acabei me apaixonando pelo francês. Não sei como que isso aconteceu, mas também estudo francês. Então, hoje eu tô com o inglês C2, né? O espanhol B2 e o francês tá caminhando ali pro meu B1, mas estou no A2 ainda. E ser poliglota é incrível por si só, mas também pode abrir algumas portas para outras coisas. Viagens mais ricas em que você entenda o que as pessoas estão falando e não passe aperto igual eu. Conexões internacionais. Então, eu disse para vocês se conectarem uns com os outros aí presencialmente. Aproveitem que vocês têm a possibilidade desse networking, que é uma coisa incrível. Compartilhar a cultura com o mundo e sim também transformar essa paixão em renda. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas para a gente poder conversar em cima disso, algumas possibilidades de transformar a paixão em produto digital. A primeira coisa que a gente pensa, obviamente, são os cursos online. Ah, vou trabalhar com isso, então vou ter que fazer um curso. Quais possibilidades que a gente traz? Trouxe três aqui para a gente pensar, que são os mais óbvios, tá? Eu tô começando dos mais óbvios para os mais diferentes, vamos dizer assim. Então, você, sendo uma pessoa poliglota, sendo uma pessoa que estuda idiomas, você tem a capacidade, você pode criar um curso livre, que seja de idiomas, daquilo que você estuda, ou de fonética. Algumas, você pode dar dicas de como você aprendeu sozinho, dicas de como você faz aqueles sons, por exemplo, para explicar para as pessoas. E eu vou fazer uma observação aqui. É claro que o ideal é que você faça uma faculdade na área da licenciatura que você aprenda a dar aulas, porque saber o idioma é muito diferente de saber dar aulas. Mas em muitos momentos, a pessoa que nem fez nenhuma licenciatura, ela tem muito mais desenvoltura para ensinar alguma coisa quando ela ensina da perspectiva do aluno, de alguém que de fato está aprendendo. Então, quando você passa um macete que você tem para conseguir falar aquela palavra, ou uma outra a analogia que você faz quando quer lembrar de alguma coisa. Então, não pense que só porque você não se formou em alguma coisa ainda, você não tem capacidade de ensinar. A maioria das pessoas, inclusive, que trabalham hoje que estão na minha comunidade, por exemplo, não se formou ainda, está se formando em letras, sendo que já são professores há muito tempo. Estão se formando em letras só por uma questão mais de ter essa parte didática mesmo. Mas vocês conseguem sim fazer os próprios cursos, e não é porque não são professores regulares, vamos dizer assim, que não tem esse mesmo prestígio. A ideia é que você consiga compartilhar aquilo a partir da sua perspectiva. Eu sempre falo para os meus alunos que sempre vai ter público para todo mundo, sabe? Desde que você seja uma pessoa única, uma pessoa diferente, uma pessoa autêntica. Você tem a sua própria personalidade. Tem pessoas que vão querer estudar com você, tem pessoas que vão querer estudar comigo, tem pessoas que vão querer estudar com a fulana e assim por diante. Outras coisas que a gente pode criar, então, curso online, por exemplo, de cultura. Se você já viajou para vários países, você pode dar algumas dicas. Eu gostaria muito de ter comprado um curso para poder me preparar melhor na minha viagem para a Colômbia, porque eu teria vários insights e eu não erraria muita coisa. Mas outros infoprodutos que vocês podem criar também, e-book, ensinando, por exemplo, o passo a passo aí para ir para Colômbia, para Argentina, qualquer coisa assim. Outros infoprodutos, planners de estudo. Quando eu estudava inglês, e também fiz isso quando eu estudei espanhol e francês, mas mais ainda quando eu estudava inglês, porque eu tinha mais tempo, eu criava meus próprios cadernos de estudo. Então, você consegue criar também planners de estudo, que eu chamo de study planners, que são aqueles. São documentos, são como se fossem e-books em que você vai colocar o dia e o horário que a pessoa tem que estudar e a quantidade de coisa que ela vai estudar naquele dia. Eu chamo isso daqui de dieta do idioma. Sabe quando você vai na nutricionista e ela fala, 9 horas da manhã, café preto, sem açúcar, pão e ovo. Meio-dia, arroz, feijão, não sei o que, não sei o que. O planner, o study planner, é como se fosse isso. É você montando um plano de estudo para a pessoa. Então, segunda-feira de manhã você vai estudar esses verbos aqui. Terça-feira de tarde você vai estudar esse vocabulário aqui. E assim por diante. E também guias de estudo. O que mais está em alta ultimamente em termos de produtos que sejam materiais são os guias. Hoje em dia, as pessoas acham qualquer coisa de graça na internet. Só que
elas não conseguem achar o quê? O caminho sozinhas. O caminho é o mais difícil. Então pensem muito por esse lado, pela perspectiva da pessoa que compra coisas, pela perspectiva da pessoa que precisa de algo. O manual é extremamente importante para que você consiga montar o produto que você comprou. Então, muitas vezes a pessoa tem disponível para ela todo o conteúdo do mundo, só que ela não sabe por onde começar, ela não sabe o próximo caminho, ela não sabe o que ela tem que fazer depois, o próximo passo. Então, guias de estudo e a forma como você estudou para você chegar até onde você está agora são produtos muito visados e são produtos que têm muito potencial também. Outra coisa que também está muito, muito, muito em alta, que é o que mais está em alta, inclusive, são as comunidades digitais de prática. O que que seria isso? Clube de conversação, por exemplo. Clube de conversação, clube de leitura, qualquer tipo de clube. Porque as pessoas, tudo que elas mais querem é ter com quem praticar. Tenho certeza que deve ser uma questão para vocês também. Para mim, por exemplo, é. Tô ali estudando francês, eu tive que obrigar meu marido a estudar francês para eu ter com quem conversar, senão eu não vou conversar com ninguém. Meu marido gosta nem um pouco, gente, ele odeia, inclusive. Ele gosta de japonês, que eu me recuso. Então a gente tem aqui esse embate. Ele já fala inglês, já fala espanhol. A gente pratica esses dois juntos. Porém, eu precisei obrigar ele a estudar francês pra gente poder conversar. Então, você tendo, é, mesmo que bem pequeno, sabe? Um horário na semana, alguma possibilidade em que as pessoas possam se encontrar para conversar no idioma, já é muito bom. Ah, mas eu não quero falar de um idioma específico. Então, um lugar onde elas possam se encontrar para falar sobre estudar idiomas. Igual vocês estão presentes aí agora, num lugar exatamente assim. É uma comunidade em que vocês se encontram para falar sobre isso. Igual eu falei, o networking é algo muito importante e muito visado. Outra coisa que vocês podem fazer são mentorias especializadas, que seria o quê? O como. Como aprender vários idiomas? Você vai contar a sua história. Você só tem que. A dificuldade aqui é você fazer isso virar um método, passo a passo. Como eu posso aprender vários idiomas? Eu vou estudar assim, assim, assado, por essa quantidade de tempo, por essa quantidade de dias. Eu vou fazer esse tanto aqui de exercício e etc. Como aprender vários idiomas, como viajar aprendendo línguas, como aproveitar melhor suas viagens interagindo mais com os nativos. Eu já vi muito vídeo disso aqui que as pessoas falam tipo assim: "Ah, se você vai para Paris, aqui estão algumas palavras que você tem que saber. Se você vai para, sei lá, se você vai para Inglaterra como um todo, aqui estão algumas palavras que o pessoal fala muito e que você precisa ter uma noção." Então, se você é uma pessoa que viaja muito e tem essa vivência para contar, também é uma possibilidade de você criar. E sim, as pessoas têm muita vontade de comprar isso, justamente porque acaba poupando o tempo e acaba melhorando a experiência que elas vão ter na viagem delas. E eu quero fazer uma observação, infelizmente não estou presencial para ver vocês de pertinho, para ver o olho de cada um, mas deixa eu tentar ver um pouco mais perto daqui que a gente tem muita mania de achar assim, ninguém vai querer comprar porcaria nenhuma porque tá de graça na internet, não é verdade? Sabe por que que a gente tem essa mania? Porque a gente acha coisa de graça na internet. Você vai até no inferno pra achar aquele livro específico que você queria, que você não viu em lugar nenhum. Mas quem disse que as pessoas querem ter esse mesmo trabalho? Então, a maioria das objeções que eu escuto é mais ou menos assim: Ah, Elisa, mas por que que alguém vai pagar para estudar se eu mesmo não quis pagar para estudar? Eu mesmo aprendi de graça. Meu amigo, você quis porque você tem uma paixão muito grande. Você quis porque aquilo tem um significado muito grande para você. Mas as outras pessoas querem mais fácil. Simples. É igual dieta, gente. Por que que as pessoas ainda vão no nutricionista? Vocês sabem muito bem o que tem que fazer para emagrecer. Comer melhor e fazer exercício. Por que que tem gente que vai na nutricionista pra ela falar a mesma coisa na cara dele? Muitas vezes, porque quando você paga a nutricionista, você se sente obrigado. Eu mesmo vou no nutricionista por causa disso. Vocês podem ver que eu tô gorda, né? Eu tô emagrecendo, gente, tô fazendo dieta. Mas aí eu vou no nutricionista pra quê? Pra ela virar pra mim e falar uma coisa que eu já sei. Por quê? Porque eu tô gastando meu dinheiro e aí eu fico assim, o quê? Vou voltar mês que vem, vou falar pra ela que eu tô igual. Gastei meu dinheiro à toa. Não, não sou besta, vou arrumar isso aqui, ué. Então, muitas vezes, inclusive, eu já fiz isso, eu admito. Mas foi um período só, tá? Curto. Eu pagava personal só pra me obrigar a ir na academia. Aí eu falava assim, eu não quero ir, mas eu tenho que encontrar o cara lá 4 horas, né? Então eu vou lá. Aí eu ia. Você tá entendendo? Então, muitas vezes, se esse pensamento estiver passando na sua cabeça, as pessoas não querem pagar pra aprender. Elas querem sim. Porque pra você, às vezes, tudo na vida se paga com tempo ou dinheiro. Tudo.
Se você preferiu pagar com seu tempo, procurando os recursos, praticando, indo mais longe em fóruns, em lugares, hackeando toda a internet para encontrar o caminho, tem gente que não tem esse tempo e que não quer gastar com isso, tem gente que só quer pagar para ir mais rápido. E acabou. E sempre vai ter público, podem ter certeza absoluta disso. E então, mentorias especializadas são uma possibilidade e a outra possibilidade, conteúdo digital. Eu tenho todos esses tipos de conteúdo e eu recomendo demais para vocês. E eu vou dar algumas dicas sobre cada um deles aqui que vocês podem fazer agora, tá? Mesmo que você não tenha intenção de trabalhar com isso, é que é o tema da minha palestra, mas se não for bem a sua intenção, pelo menos faça isso para te deixar mais conhecido, para te trazer mais networking. Eu tenho certeza que isso vai te levar a algum lugar e você vai acabar gostando de onde isso vai te levar. Podcast. A gente acha que podcast é muito difícil, que tem muita estrutura, que tem que ter aquele estúdio. Não tem. Podcast você pode sentar na sua cadeira, em qualquer lugar na sua casa, pegar o telefone e começar a falar e gravar aqui embaixo no microfone dele. Ou se você quiser, você pode colocar ali ele para gravar e você fica falando mesmo aqui, ó. Pronto, fala na tela. Esse tipo de podcast, você pode falar o que nele, gente? Você pode contar histórias de viagens que você fez, histórias de coisas que você estudou, curiosidades sobre os idiomas, qualquer coisa. Você pode contar histórias. Podcast é para contar história. Então, eu vou dar uma dica. Vocês podem fazer um canal tanto no YouTube quanto no Spotify, chamado Podcast Fulano de Tal, que é o seu nome, ou coloca o nome que você quiser. E você vai simplesmente contar essas histórias, mesmo que despretensiosamente, vai ter uma pessoinha te assistindo, vai ter alguém que vai ser tocado por isso. Pode ter certeza que isso vai acabar acontecendo se você tiver constância, né? E também é legal até pra você mesmo, porque um dia que você estiver mais animado, você volta lá nos seus podcasts e fala: Meu Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz. Nossa, lembra daquele dia? Nossa, que legal que foi isso. E as coisas acabam caminhando pra você. Então, podcast é muito legal, não é difícil de fazer. No Spotify é muito fácil. Você cria uma conta no Spotify que chama Spotify for Podcasters e aí você upa. Eu acabo antes de entrar aqui, a palestra estava marcada para 11h30. Quando era 11h26, eu subi 2 episódios no meu podcast, que é o Pod Teacher. Pra vocês terem como é rápido, já tá aqui inclusive, ó. Saiu a notificação para mim de que eles estão disponíveis. Então, uma possibilidade pra vocês. Outra possibilidade é um canal do YouTube, que eu sei que dá medo, que a gente fica, ai, mas eu vou ter que editar meus vídeos, eu vou ter que ter um cenário bonito. Não precisa de nada disso. Tudo que a gente quer, e vocês também devem ser assim, como grandes consumidores da língua, tudo que a gente quer é ouvir outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas e ter inspiração. E você pode ser alguma inspiração para alguém. Então, um canal pode ser do mesmo jeito que o podcast, você sentado olhando para a câmera falando alguma coisa. Às vezes você pode fazer algo mais elaborado. Ah, hoje nesse vídeo eu vou te ensinar, não sei o que, não sei o que. Pode ser. Outros vídeos pode ser só você falando e tá tudo bem. Você pode também fazer um blog, que é a mesma coisa, só que em formato de texto. Então você vai criar um site. E nesse site, depois tem que pesquisar no YouTube direitinho como que cria site, blog, essas coisas, mas nesse site você vai contar as mesmas coisas ali. Inclusive, gente, uma dica pra vocês que eu sempre falo pros meus alunos. O mesmo conteúdo pode virar conteúdo em várias redes diferentes. Então, você pode contar uma história de viagem no seu podcast, lá no Spotify, no canal do YouTube, pode escrever sobre ele no blog, pode fazer um vlog da sua viagem e pode ainda fazer um vídeo do TikTok. Isso tudo vira, o mesmo conteúdo vira várias coisas diferentes e as pessoas ficam interessadas. Você consegue captar pessoas de vários lugares diferentes. Vlog é mais difícil de fazer. Se você for no meu canal do YouTube, eu fiz vlogs quando eu tava na Colômbia. Meu canal chama Elisa Marques também. E vlog é você filmando tudo. Você mostra os lugares que você tá passando, você conta suas experiências, você fala um pouquinho, sei lá, do que você tá achando da comida, do lugar, da fala, qualquer coisa assim. E as pessoas querem saber, inclusive até hoje eu recebo comentário nesses meus vlogs perguntando dicas dos hotéis que eu fiquei, coisa desse tipo. Então, é uma possibilidade também. Ah, mas eu não viajo para lugar nenhum. Você pode fazer um vlog na sua casa, um dia comigo estudando francês. Aí você acorda, faz seu café, senta, começa a estudar, faz um time-lapse de você estudando, mostra o tanto que você já estudou, mostra os sites que você usa para estudar. Tudo isso é útil. E principalmente, a rainha de tudo hoje em dia, o TikTok. Até esqueci de colocar o Instagram. Mas Instagram funciona mais ou menos da mesma forma. O bom é que você pode fazer stories. No TikTok, gente, o que mais tem
é conteúdo de lifestyle. O TikTok ele serve justamente para as pessoas terem inspiração. Então você pode criar conteúdo lá, justamente contando essa sua história de como você aprendeu isso que você gosta hoje, de como que você estuda todos os dias, os métodos que você usa. E é legal que vocês tirem inspiração da própria plataforma. Então, eu decidi que eu vou fazer blog. Então, começa a pesquisar no Google esses assuntos que você quer falar, vê vários blogs que já falaram sobre isso, tem uma noção ali de como você pode criar o seu conteúdo. Eu decidi que eu vou fazer um podcast. Abre o Spotify, procura vários podcasts de poliglotas, vê o que tem ali de interessante que você pode fazer parecido. Não é para você copiar o conteúdo, é para você ter inspiração do que é interessante falar. E principalmente no TikTok, lá vocês vão ter muitas referências. Eu sei que a maioria tem ranço do TikTok até hoje, né? Nós, 25 mais, temos ranço do TikTok porque a gente acha que é só dancinha, mas não é. Hoje em dia, inclusive, nem tem dança, pelo menos no meu algoritmo nunca passa dança. Mas o TikTok ele serve justamente para isso, da gente ter essas referências. Mas eu trouxe um passo a passo para vocês, para a gente sair daqui com um plano de ação, vamos dizer assim. Qual que é o passo a passo para começar pequeno? Primeiro de tudo, se você for começar mesmo, você quer transformar essa sua paixão em um negócio, a gente não começa criando conteúdo. Por incrível que pareça, a gente começa criando o produto. Então, a primeira coisa que a gente vai criar é um guia digital. Vocês vão entender porque que a gente começa pelo produto. Eu trouxe como exemplo aqui como aprendi italiano em 6 meses, como sair do zero para o A2 em francês em 8 meses, qualquer coisa assim, algo que seja relatando sua experiência. E ou também você pode fazer, inclusive, trouxe outra opção, né? Os clubes de conversação que eu falei. Um lugar em que as pessoas possam interagir, que ainda é uma coisa muito escassa. A maioria das pessoas estuda sozinha, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar, e acaba ficando aquela coisa chata ali que não tem muito propósito. Então, você pode, estabelecer esse lugar. Criou isso, criou seu produto, tá com aquilo ali resolvido, mesmo que você ainda não tenha certeza de como é que ele vai ser, e aqui eu quero fazer uma observação também. Eu não sei como criar produto, eu não sei como colocar em plataforma, eu não sei como vender. No meu canal do YouTube tem algumas aulas sobre isso que já vão ajudar vocês. Vocês conseguem achar no YouTube normal também, mas sempre pesquisem tudo na internet, tudo sempre vai ter esses conteúdos por lá. Não se desesperem achando que aquilo é tão grande que você não vai poder fazer, tá? Calma, tudo dá para ser diminuído, tudo dá para ser feito passo a passo, e se isso é realmente uma vontade sua, vai chegar lá. Não demora para fazer, não é tão trabalhoso assim, é bem mais fácil do que vocês imaginam. Depois que você tá com esse produto pronto, e se você não tiver mesmo capacidade, assim, você não quer fazer, na verdade, um produto que seja mais trabalhoso de vídeo e tal, você pode fazer o e-book, você pode fazer o study plan, igual eu tinha falado, que são produtos materiais, são produtos mais fáceis em que você só tem que criar o material, subir para uma plataforma, e isso aí eu sei que tem aula no meu canal, e depois você consegue vender ele. Mas depois que você tiver com esse produto criado, o que que você vai fazer? Agora sim a gente começa criando os nossos conteúdos digitais. Por que que a gente começa só agora? Porque eu até escrevi aqui, ó. Porque quando a gente tá criando conteúdo, a gente fica um pouco confuso. Sobre o que que eu vou falar? O que que eu vou trazer aqui? Mas quando você tem um produto, você sempre vai falar de alguma coisa que seja de alguma forma relacionada com aquele produto, para você poder, no final do conteúdo, falar para as pessoas irem atrás daquele produto. Vou explicar melhor quando chegar nesse tópico. O primeiro tópico que eu trouxe aqui é: foca em crescer sua marca a partir de um lifestyle, ou seja, traz bastante da sua vivência, que é para as pessoas conseguirem se imaginar na sua vida. Era isso que eu estava falando sobre o TikTok. Hoje em dia as pessoas usam o TikTok para ter referências de outras vidas que elas poderiam viver. Faz sentido para você de alguma forma? Quando você pesquisa, por exemplo, estudar italiano, e aí tem várias pessoas mostrando como elas estudam italiano, aquilo te dá vontade de estudar italiano, aquilo te dá ideias para estudar melhor italiano, aquilo te dá também algumas dicas de coisas que você não sabia fazer antes, então isso te motiva.
E todo mundo gosta de acompanhar uma série em que se identifica com o personagem. Quando a gente era adolescente, a gente gostava de ficar assistindo aquelas séries em que a garotinha tinha uma vida de rica lá, linda, que morava numa mansão e tinha tudo que ela queria. Por quê? Porque a gente queria ser essa garotinha. Nossa, imagina eu com esse tanto de coisa. Meu Deus, minha vida ia ser linda. A gente queria assistir a garotinha porque a gente se sentia garotinha. E hoje em dia as pessoas fazem a mesma coisa, só que dentro do TikTok. Então, se você for criar conteúdo, foca em crescer sua marca a partir de um lifestyle. As pessoas elas querem ver o quê? Acho que essa é a palavra mais importante, sua vivência. Elas querem ver o que que você vive na prática. Elas querem te ter como inspiração. E a maioria das pessoas vai dizer pra mim: eu não sou inspiração, não tem nada de interessante na minha vida, mas você que não deve estar enxergando. Qualquer vida é interessante a partir de uma perspectiva fora dela. Se eu olho pra sua vida, eu falo: nossa, que legal, você faz tênis, eu não faço, nunca fiz tênis. Interessante. Nossa, que legal, a fulana tem um monte de girassol que ela plantou, eu não tenho. Qualquer coisa que parece nada pra você pode ser interessante pra quem tá vendo de fora. Então, não deixe a sua mente te sabotar falando, ah, eu não sou interessante o suficiente. Você sempre vai ser. É, depois que você começar a pensar, então, nesse conteúdo, como é que a gente vai fazer? A gente vai voltar esse conteúdo para a venda desse produto que a gente já criou. A gente não vai forçar a venda, a gente vai tentar equilibrar, né, o entretenimento com a monetização, mas nunca esquecendo que o nosso objetivo é monetizar. Então, como que eu vou monetizar? Tanto os meus conteúdos podem ser monetizados, tem plataformas que te pagam para criar conteúdo, tipo o YouTube e o TikTok, mas quanto vender os seus produtos no final. Então, eu tenho o meu guia, eu vou fazer ali. O meu guia se chama Como Aprender Italiano em 6 meses. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos supor que seja isso. Você vai criar então conteúdos que sejam em volta disso. Um dia comigo estudando italiano, sites que eu uso para aprender italiano, coisas que me ajudaram a aprender italiano. E quando você está falando no seu conteúdo, no final de todos eles, você vai falar: falando nisso, eu tenho um guia e você pode adquirir no link da minha bio. Acabou. É uma frase pequena, curta, que já vai surtir efeito. Então, só que a gente tem que tomar cuidado para não forçar essa venda, não fazer 1 milhão de conteúdo só sobre isso, senão a gente fica chato. Tem que ter um equilíbrio entre tô fazendo conteúdo despretensioso, tô fazendo conteúdo vendendo as minhas coisas. Mas eu também trouxe para vocês, né, como é um guia passo a passo, eu trouxe outras coisas que vocês podem fazer. Isso tudo aqui é o que eu faria hoje em dia, tá, gente? Se eu fosse começar agora. Depois disso, o que que eu faria? Criar contas em plataformas de influencers. Obviamente que todas as contas, eu já criei conta em várias plataformas. Todas elas vão te perguntar qual é o seu nicho. E aí é óbvio que você tem que colocar que é idiomas, né? Porque senão eles vão te dar campanhas de coisas aleatórias e aí vai perder totalmente o propósito. Mas se você quer de fato trabalhar com essa parte dos idiomas, crie contas em plataformas de influenciadores, mesmo que você não seja influenciador, tá? E voltado para o nicho de idioma. Por quê? Gente, hoje em dia ninguém confia em influenciador mais. Você não compra uma coisa só porque a Virgínia falou que é bonito. Você compra uma coisa porque a sua amiga, a sua vizinha falou que é muito bom, que ela usa muito e que ela recomenda. Então, hoje em dia, a gente confia muito mais em quem é pequeno do que em quem é grande. As marcas estão procurando pessoas muito pequenas. Porque pessoas muito pequenas tendem a ser sinceras, elas são mais confiáveis. Agora, vai me dizer que quando você vai comprar um batonzinho desse aqui, lá na Shopee, você não vai olhar nas avaliações? Claro que você vai. É o primeiro lugar que você vai ver é se ele é bom mesmo. Se alguém já comprou, se alguém falou que é bonito ou que ele é feio, como é que ele ficou na boca da pessoa. Você vai confiar nisso muito mais do que se a Mari Maria estiver fazendo propaganda desse batonzinho. Por quê? Porque aquilo ali são pessoas de verdade. Então, o que as marcas estão procurando hoje é justamente pessoas pequenas que possam falar delas. Então, crie sua conta nessas plataformas. E outra coisa que você pode fazer é abordar marcas que você gosta para oferecer parcerias. Então, eu tô falando de study planner, vou abordar alguma papelaria que eu gosto. Tô falando de estudo, vou abordar, sei lá, algum aplicativo de estudos, alguma coisa assim.
E você pode pensar, eu trouxe isso daqui como sugestão para a gente finalizar com uma ideia para vocês estudarem mais, pesquisarem. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso, mas conteúdo UGC, que é o tipo de conteúdo que chama conteúdo gerado pelo usuário, que é esse tipo que eu tô falando para vocês, em que você não vai ser bem um influencer, você não vai ter. Qual que é a diferença do influencer para o UGC? O influencer ele tem que postar na rede social dele. E tem que estar atrelado ao rosto dele, à marca dele. O UGC não. O UGC cria um videozinho do jeito que a marca pediu e entrega para a marca. Não tem que postar nada. É a marca que vai veicular. Então, o que que seria um UGC? Eu mesmo já procurei o UGC várias vezes, não consegui encontrar. Eu queria professores que fossem UGCs, que são o quê? Eu tenho, vou mostrar para vocês. Eu tenho físico, o planner da Teacher, que é um planner físico todo colorido, bonito, capa dura, vem com uma bolsinha, vem com um bloquinho, marca página, não sei o que, não sei o que. Eu falar dele, é óbvio que eu vou falar bem, fui eu que fiz. Inclusive, eu realmente fiz, até a imagem, os desenhos todos fui eu que fiz. Só a identidade visual que não. Então, quando eu falar, você vai acreditar, mas ali, né, com o pezinho atrás. Agora, vamos supor que a Mariazinha, que é professora, vai falar do Planner da Teacher e ela vai fazer um vídeo do jeito dela. Ela vai fazer o unboxing do jeito que ela quiser, falando que ele é bonito, que ela gostou, até com as ressalvas também. Para isso aqui não é bom, mas para aquilo ali é muito bom. Acabou. Esse vídeo vale muito mais que o meu. Então, o que que eu faço? Mariazinha, quanto você quer por esse vídeo? Fazer um contrato com ela para eu poder usar a imagem dela. Vou pagar ela por esse vídeo. Ela não vai ter que postar ele em lugar nenhum. Eu vou usar esse vídeo dentro das minhas redes sociais. Eu vou postar ali, ó, feedback da Mariazinha sobre o plano da Teacher. Vou talvez rodar um anúncio sobre esse vídeo da Mariazinha. Mas a Mariazinha não tem que se atrelar a isso necessariamente. Ninguém nem precisa saber quem é a Mariazinha. Eu nem coloco o nome da Mariazinha quando eu rodo os anúncios que tem o nome da Maria, que tem a mão da Mariazinha, né? Que é a Mariazinha que gravou. Então, o GC é uma grande oportunidade. E mesmo que você, tudo que eu falei na palestra aqui não tenha feito sentido, porque você não quer de fato trabalhar tipo como professor, isso é uma grande oportunidade para qualquer pessoa. Ser o GC de idiomas e tá faltando gente. Tá faltando. Eu digo porque eu procuro e eu não consigo encontrar. Mas, no fim das contas, o que que vocês têm que pensar? Que a gente começa pequeno. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente começa pequeno, sempre. A gente ganha experiências e aos poucos a gente vai crescendo, aos poucos a gente vai chegando ali no lugar onde a gente almeja. Então, não fica assustado nem afobado olhando para quem já passou pelo caminho e pensando, ai, nunca vou chegar lá, ai, tá muito longe. Cada um tem o seu processo. Essas pessoas também já estiveram onde você tá hoje e você pode caminhar um passinho de cada vez. E pra gente fechar, eu vou deixar uma pergunta. O que que você faria se você pudesse viver de línguas todos os dias? Muitas vezes isso é a sua grande paixão, mas você ainda não vive disso. Você ainda tem um trabalho convencional em que você fala de coisas chatas que você nem gosta tanto. Você lida com pessoas chatas que você nem gosta tanto. Você tem que ficar indo, aguentando esse povo o dia inteiro. Imagina se pudesse ser atrelado à sua grande paixão. Se você pudesse trabalhar com aquilo que você ama, se você pudesse falar daquilo que enche os seus olhos. Você ia falar mais ou menos da forma como eu falo. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de ensinar. Eu tenho certeza absoluta, eu sempre falo com meu marido quando eu tô em questões, sabe? Quando a gente tá em crise, que a gente sempre entra, eu falo com ele. A única coisa que eu tenho certeza é que eu gosto de ensinar. Eu gosto de ver as pessoas aprendendo, eu gosto de ver que tô desenvolvendo alguma coisa, ajudando elas de alguma forma. E eu gosto muito de idiomas, mesmo. Então, é uma delícia poder trabalhar com aquilo que a gente ama. Claro que trabalho é trabalho, então ele sim vai ter as partes ruins que a gente não vai gostar, mas de qualquer forma, às vezes você pode transformar essa sua paixão em algo maior do que isso e vai te deixar ainda mais feliz. E é isso que importa no fim das contas, qualidade de vida. Fez sentido pra vocês? Sim. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Muito obrigada, gente. Oi, Elisa, agora vamos para a parte das perguntas. Vamos ver se o pessoal tem perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Pode vir. A minha, Não, para cá. a minha dúvida é com relação ao GC. Pode sentar. Oi. Que... Bom dia, Tudo bom? Bom dia. tudo bem? Eu nunca ouvi falar, confesso que é a primeira vez que eu ouço falar sobre o GC Creator, então para mim é uma coisa nova.
E eu fiquei curioso, porque é um pouco diferente do influencer que posta conteúdos do mesmo nicho, que é o nicho dele. Se ele é professor de, sei lá, matemática, ele vai postar só o conteúdo disso, ele fica preso a uma marca, a um Sim, padrão. Pelo que eu entendi, o GC ele não é assim, tem mais flexibilidade de total. postar qualquer coisa sobre qualquer área, qualquer assunto. Só que eu nunca ouvi falar disso. É a primeira vez que Você eu. jura? Tá vendo que Sim, as coisas parecem óbvias pra gente e pras pessoas não são? Porque está tão comum no meu mundo que eu pensei, ai, todo mundo vai achar até besta, de sim. tanto que eu já falei. Você Eu, estuda o quê? Quais idiomas você fala? Ou você estuda? atualmente, eu tô treinando inglês e espanhol. Então, vamos usar isso como exemplo. O GC, ele é uma pessoa. Deixa eu dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo de uma coisa visual, física, só para você enxergar e depois a gente traz para o seu específico. Vamos supor que você é. Você já viu? Você tem TikTok? Tem. Já Uhum. viu aquela menina que estuda com vela, que ela acende uma vela e vai estudar? Eu acho. Quem Posso já ter viu ela, visto. gente? Ela é bem famosa. Ela acende uma vela e vai estudar. E aí ela estuda até a vela apagar. E aí é isso, tipo assim, tem vezes que a vela dura 10, 12 horas, tem vezes que é 20 minutos. Aí ela fala, 20 minutos e acabei, não vou estudar mais hoje. E ela foi fazendo isso por muito tempo. Ela gosta muito de estudar com velas. O que que aconteceu? Ela fez isso todos os dias só de rolê, porque ela, tipo assim, ela colocava o telefone pra filmar, pra ela não mexer no celular e ficava ali estudando. O que que aconteceu? Ela criou uma marca de vela. E hoje o pessoal compra horrores de vela dela só para estudar. Então eles ficam ali fazendo isso. O que que o GC faz? Vamos supor essa mesma menina. Eu sei que essa menina gosta de vela. Eu tenho uma marca de vela. Eu vou lá, mando uma vela para casa dela e falo assim: Ô, sei lá qual que é o nome dela, sei lá, Mariana. Mariana, faz um vídeo para mim dessa vela. Ela vai fazer o vídeo do jeito que ela quiser. O UGC tem, você pode mandar um briefing, né, explicando como você quer o vídeo pra ele, ou você pode pedir pra ele fazer o vídeo do jeito que ele quiser. Aí vamos supor que ela vai fazer o vídeo que ela quiser. Gente, recebi essa vela linda da Elisa. Nossa, um cheiro, não sei o que lá, a cor dela, a textura, olha como que ela é bonita, olha não sei o que, não sei o que. Só que isso aí, ela seria influencer. Ela vai postar no perfil dela. Agora, eu falo, Mariana, eu quero um conteúdo UGC pra isso daqui. O que que ela vai fazer? Ela vai gravar o vídeo sem falar, ou às vezes ela vai até falar, mas ela não vai se apresentar. Não tem nada a ver com a marca dela. Então ela vai simplesmente unboxing da vela mais cheirosa que eu já ganhei. Aí ela abre, mostra a vela, não sei o que lá, cor de rosa, cheirosa, textura, linda, não sei o que lá. Pronto. Ela me manda esse vídeo. Ela não vai postar em lugar nenhum. Eu vou pegar esse vídeo dela, eu vou compartilhar no meu feed e eu vou turbinar, por exemplo. Então eu vou usar o gerenciador, que seja, mas eu vou turbinar esse vídeo, ele vai virar um grande anúncio. As pessoas vão passar lá na plataforma, tô assistindo o vídeo aleatório, passei por esse vídeo de um unboxing. Nossa, que legal, marca legal, vou olhar essa marca de vela e vou comprar. Então, dessa forma, eu não atrelei a imagem dela, eu só usei o vídeo que ela criou. Então, o GC, ele é justamente essa pessoa que é influencer sem ser influencer. Ela só cria conteúdo. Ela cria conteúdo sem a necessidade de influenciar ninguém. O conteúdo dela sozinho já influencia, porque ele é um conteúdo usando aquilo ali. E aí as pessoas ficam empolgadas. Então, como que isso poderia acontecer dentro de idiomas? Você pode, por exemplo, estudar, sei lá, numa escola de inglês e falar um dia comigo estudando inglês na escolinha X. Ai, peguei meu livro, mostro o livro. Ai, minha aula é ótima, grava um pedaço da aula. Ai, eu me divirto muito você rindo na aula. Ah, não sei, sabe? Coisas assim. E aí, pronto, envia pro dono da escola. O dono da escola que vai saber o que ele vai fazer com esse conteúdo. Você não tem que postar em lugar nenhum. Ninguém tem que saber que foi você. Por isso que nas plataformas de UGC eles perguntam qual nicho você quer. Porque como você não atrela a sua marca, pode ser o nicho que vier. Tanto é que eu já recebi muita proposta estranha. Eu já recebi, inclusive, esse tempo atrás eu recebi proposta de banco querendo que eu fale de casa de aposta. E eu falei, gente, é um banco, uma casa de aposta, tipo, tem nada a ver com o que eu faço também, eu não vou fazer. Mas muitas pessoas fazem, porque como não tá atrelado a elas, tá entrando dinheiro, entendeu? Então o GC é uma ótima oportunidade, porque é uma profissão que tá tendo uma demanda muito grande e que ainda é escassa a quantidade de pessoas que faz
bem feito, sabe? Muita gente fala, pensa que é só vou ganhar uma coisinha aqui, vou usar do jeito que eu quiser. Às vezes um vídeo que você faz com um pouco mais de atenção, mostrando os detalhes da vela, falando um pouquinho melhor, você já é um grande UGC e essas marcas já te recomendam para outras pessoas. E assim você acaba crescendo seu leque também. Pesquisa depois sobre o UGC, que eu acho que é uma grande oportunidade. Tá ótimo. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Quanto a esse assunto, eu também fiquei curiosa. Tipo, eu sempre consumo muito conteúdo na internet, inclusive os seus, por isso que eu convidei também, porque eu adoro esse conteúdo. Ah, obrigada. E a questão do CG. Você poderia citar algumas plataformas que possibilitam isso? Hoje tem uma menina que ela tem uma plataforma muito. Eu não vou falar o nome dela aqui porque ela tá mal falada no TikTok. Aí depois vai que ela faz bobagem, né? E vocês vão achar ela Ah, ruim. então deixa pra lá. Mas, depois, sei lá, né? Mas, aí tá vendo? A gente se baseia na opinião de uma pessoa que a gente nem conhece. Alguém falou mal dessa menina, eu já não vou comprar dessa menina. Nem sei quem é que falou mal dela, mas não vou comprar. Mas aqui eu acabei de olhar, ó. Tem uma que chama Novid, Noovid, plataforma número 1 de UGC no Brasil. Se você digitar UGC plataforma no Google, tem milhões de plataformas e vocês podem fazer seu cadastro gratuito. E às vezes, algumas delas vão pedir para você mandar um vídeo teste, outras não vão pedir nem isso. As que eu me inscrevi, inclusive, eu acho que só tem uma ou duas que pediram vídeo teste até hoje. Eu não fiz mais do que 2 vídeos até hoje. E depois a marca mesmo vai te mandando essas oportunidades. Mas também é interessante vocês pensarem em ir atrás. Gente, isso é muito, muito positivo. Quando você gosta de verdade de uma marca, por exemplo, você, se você gosta do meu conteúdo, você gosta do que eu falo, por que você não me mandou uma mensagem ainda falando, me manda um Planner da Teacher pra eu fazer um conteúdo sobre ele aí? Eu ia querer, ué. Tô doida pra alguém fazer um conteúdo sobre o Planner da Teacher pra eu poder compartilhar, falando que não sou só eu, tem outras pessoas que também gostam dele. Tem uma aluna minha que um dia comprou ele e fez um vídeo sensacional de unboxing. Eu falei pra ela, quero te comprar esse vídeo que eu quero usar ele, porque ficou muito bom. E ela fez de bom grado. Então, entrar em contato com as marcas também é uma coisa positiva, falando, olha, eu estou começando no UGC, eu faço conteúdos. Você gostaria de fazer uma parceria comigo? Claro que nas primeiras a gente acaba fazendo quase que permuta, né? Só para poder ter oportunidade, porque daí você vai ter o seu portfólio. Com o seu portfólio montado, em que você criou vários vídeos, deixou várias coisinhas ali de exemplo, beleza, agora as marcas começam a ir atrás de você. Ninguém quer ser o primeiro a testar. Então, os primeiros a gente meio que faz só pela permuta, só para ter alguém para testar o nosso trabalho, certo? Depois que a gente conseguiu isso, a gente vai conseguindo bastante público, que uma pessoa vai indicando para outra, às vezes gostou de trabalhar com você, tem alguém precisando e vai indicando e aos poucos você vai crescendo. E é um side job, não precisa ser seu trabalho convencional. Pode ser seu trabalho convencional se você quiser viver disso, mas pode não ser. Então, se você quiser uma coisa extra, é uma oportunidade. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada pela Imagina. participação. Alguma pergunta, pessoal? Não, né? Pronto. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito algum sentido, que tenha ajudado de alguma forma. Se quiserem depois me dar um oi lá no Insta, se tiver ficado alguma dúvida, eu respondo vocês por lá. É @Elisa Marques, com A Y. galera disse que gostou bastante, viu? Ai, obrigada. Ah, obrigada! Como eu não tô vendo vocês, eu fiquei pensando, vai que tá horrível. Eu gosto de ver as pessoas para eu sentir a energia. Mas, então, feliz que vocês gostaram. Muito obrigada. Não te ouvimos agora porque a gente tava batendo palmas. Eu falei que normalmente é que eu gosto de ver todo mundo, que daí eu sinto a energia, e aí eu sei que esse negócio tá indo bem ou se não tá. Como eu não vi muito, eu fiquei com medo de tá ruim. Sim, a energia daqui é muito boa, viu? A galera toda junto, conexão. Eu Ah, queria ter ido presencialmente, gente. Ainda mais sábado. Na próxima eu vou tentar. Me chamem de novo, que eu vou fazer o possível. próxima vez será em Foz. Me chame que eu vou. Então, pronto, muito obrigada. Tchau, tchau, Elisa. Tchau.